Começando, então, por este tema que é a nossa manchete. Ontem, o Comitê de Justiça dos Estados Unidos passou uma lei, na verdade é uma lei anti-Moraes, né? Devia ser esse o nome da lei, né? Uma lei contra o Alexandre de Moraes, e a Casa Branca fez um alerta, esse título fez, na verdade, uma ameaça ao Brasil através de um dos seus departamentos, né? O Bureau para Assuntos do Hemisfério Ocidental, este é o nome. Então tá aqui, eu botei a tradução embaixo. O respeito pela soberania, essa é a nota, esta nota foi ao ar ontem às 13h24, hora de Brasília. O respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, ou seja, uma nota contra o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a se censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Então veja assim que não é... Eles estão falando de empresas estadunidenses, mas não de cidadãos estadunidenses. Estão falando de residentes. Eles estão falando... deixa eu ver... People living in the United States. Por quê? Por conta do Alan dos Santos, por conta do Paulo Figueiredo, desses que estão meio exilados, né? No caso do Alan dos Santos foragido lá nos Estados Unidos, outros em regime de semi-exílio, né? Tem vários desses líderes da extrema-direita que estão lá, né? Pois é, aqueles imigrantes ilegais, e contra esses aí, a imigração dos Estados Unidos contra eles não faz nada, não se mete com essa turma. Então, saiu essa nota, uma nota inesperada, o governo brasileiro não esperava, teve enorme repercussão, é uma nota clara de advertência e ameaça contra o Brasil. Tá? Então, vai dizer que isso é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Estou falando do monarca aqui também. Liberdade de expressão é uma palavra-chave na linguagem, na fraseologia da extrema-direita, né? Eles distorcem o sentido da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a liberdade de agressão, é a liberdade de ataque aos valores democráticos e, sobretudo, à esquerda, e, sobretudo, aos comunistas. Essa é da tradição, né, do fascismo e do nazismo em toda a história. Então, pintou isso, teve um estresse importante. E aí, 1h30 depois, antes de... Bom, evidente, imediatamente o Jair Bolsonaro e a extrema-direita local aqui repercutiram. Então, veja, a nota saiu às 13h24, às 2h13, então menos de uma hora depois, meia hora depois, né? 13h24, 45 minutos depois, o Bolsonaro já estava repercutindo e defendendo a nota. E aí, na sequência, então, 13h24, a nota do Bureau lá, do departamento. Às 14h59, 1h30 depois, praticamente, sai a decisão do Comitê de Justiça dos Estados Unidos, da Câmara de Representantes, Câmara de Deputados dos Estados Unidos, tá? Então, nesta manhã, o comitê aprovou uma lei sugerida por este deputado, que é o Darrell Issa, republicano de extremíssima direita, muito vinculado ao Eduardo Bolsonaro e à extrema-direita brasileira, tá? Que o nome da lei é Não Censura em Nossas Costas, em nosso território. Tá? O ato de não censura em nosso território, tá? Que é para impedir, né, block foreign officials, então para impedir que, bloqueando autoridades estrangeiras que violem a primeira emenda dos Estados Unidos, né, emenda que eles consideram lá muito relevante, primeira emenda dos direitos, tá? Que proíba-os, então, de pisar em solo dos Estados Unidos. A lei, evidentemente, não menciona o texto da lei, o Alexandre de Moraes.
mas na própria justificativa eles dizem que é uma lei anti-Alexandre de Moraes. Tá? Então, em abril de 2024, o comitê descobriu como a Suprema Corte dos Estados Unidos, como Alexandre de Moraes, da Suprema Corte do Brasil, né, ordenou a várias companhias americanas, incluindo o X, de suspender ou remover mais de 50 contas nas suas mídias, nas mídias sociais, incluindo contas de residentes nos Estados Unidos e jornalistas. Então, né, claramente é uma defesa da extrema-direita brasileira, hoje sediada lá nos Estados Unidos. Tá? Então, tá aí. Esta primeira emenda que a eles se referem é esta: o Congresso não fará, é a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, o Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião, ou proibindo o livre exercício desta, ou restringindo a liberdade de palavra, de expressão, ou de imprensa, ou o direito do povo de reunir-se pacificamente e dirigir petições ao governo para a reparação dos seus agravos. A primeira emenda é o instrumento, é o texto legal, é o texto constitucional que a extrema-direita, o trumpismo, lá nos Estados Unidos usam para atacar a democracia, os valores democráticos e para todo tipo de repressão. E é com base nesta primeira emenda que eles estão fazendo essa ofensiva contra o governo brasileiro, na verdade não é nem contra o governo brasileiro, contra o STF e mais especificamente contra o Alexandre de Moraes. Então é isso, o embate nesse momento é entre Trump e Alexandre de Moraes. Né? Entre Trump e Alexandre de Moraes, que a gente tem visto, não se deixa intimidar. Né? Diferentemente de vários membros do governo brasileiro, do governo Lula, ele não enfia o rabinho entre as pernas, não, ele confronta, ele faz o confronto. Como seria bom se Alexandre de Moraes fosse alguém de esquerda e não de direita, né? Direita liberal, né? Da direita tradicional, vamos dizer assim. Né? Hoje, em aliança contra a extrema-direita, ele é o líder da luta contra a extrema-direita no STF. Hoje, agora já dividi essa liderança com o Flávio Dino. Tá? Mas como seria bom que no governo Lula tivesse mais pessoas de direita, boa parte do governo Lula, da cúpula do governo Lula hoje é de direita, mas que tivessem essa coragem para fazer os embates, né? Então tá aí, este é o embate do momento, tá? E importante dizer, este embate acontece no contexto de um grande poder de capacidade de articulação que a extrema-direita brasileira, o bolsonarismo, tem lá nos Estados Unidos. Vou contar para vocês, faz praticamente, olha, desde 2022, logo depois da derrota de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, essa é outra coisa, né? O pessoal fica falando lá, eu acho essa coisa dos progressistas realmente lamentável, né? É uma estratégia, para mim, absolutamente ineficaz, né? Que era lá ficar chamando o Nicolas Ferreira de Nicole, ficar ridicularizando, tratando ele como uma figura desprezível, nós vimos no que deu, né? O Nicolas Ferreira é um dos mais perigosos líderes da extrema-direita. A mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro, né? Deram esse apelido para ele de bananinha, então, tentando ridicularizar. Gente, o Eduardo Bolsonaro é o principal articulador internacional da extrema-direita brasileira. O pessoal fica tirando sarro que ele não fala inglês direito. Gente, esse cara é muito perigoso. Este é o que falou lá na campanha, em 2018, que daria para fechar o STF com um jipe e um cabo. Este é um sujeito que teria um papel de liderança numa ditadura no país, inclusive na repressão, né, no processo de tortura. A coisa não é fácil, não. E ele é muito competente, esqueçam, assim como o Nicolas Ferreira, esqueçam, menosprezar essa turma não nos levará a lugar nenhum. Ele, junto, sobretudo, com o Paulo Figueiredo, neto do João Batista Figueiredo, o ditador, o último ditador da ditadura militar, é neto dele, esse jornalista, o Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos, são os grandes articuladores de um esquema de lobby. Eles se inspiraram no lobby
é histórico lá nos Estados Unidos, tá? Eles se inspiraram no lobby feito sobretudo pelos cubanos de extrema direita, os cubanos que combatiam o governo Castro, combatem o governo socialista da ilha, se inspiraram no lobby dos venezuelanos de extrema direita que estão lá nos Estados Unidos e tem uma estrutura hoje muito profissionalizada de lobby lá. É um negócio não é amador, não. Uma estrutura profissionalizada para fazer lobby no governo dos Estados Unidos e, sobretudo, no Congresso americano. E tem sido eficiente. Eles têm realizado esta articulação com a extrema-direita, né, com o Trump, o trumpismo, e com a sua expressão parlamentar de maneira muito eficiente. Da mesma maneira como Eduardo Bolsonaro é quem faz a articulação do bolsonarismo aqui com a extrema-direita europeia. Tá? Tem relações muito próximas com a extrema-direita europeia. Então ele está lá, desde a vitória do Trump, ele já teve três vezes lá, está indo a quarta vez agora. E eu sempre achei essa coisa, ridículo, ficou do lado de fora, ficou na neve, não entrou. Gente, não é assim que a coisa funciona, entendeu? Não é assim que a coisa funciona. Eles têm um esquema que está crescendo cada vez mais, cada vez mais. Tá? Então, a grande questão é que o Trump, até agora, não olhou para o Brasil como uma prioridade de combate. Né? Então é isso, né? Nem ele, nem a Michelle, o Bolsonaro não foi, conseguiram estar presentes efetivamente lá na posse. Né? Ele está tratando o Brasil como algo secundário, mas isto não quer dizer que eles não tenham relações. Não tenham relações. Tá? Então aqui vocês estão vendo, isto no sábado passado, estava tendo aquele evento, né? Durou 10 dias, o CEPAC, Conferência de Ação Política Conservadora, lá dos Estados Unidos, é a organização da extrema-direita americana, o CEPAC, que ao redor dela o trumpismo organiza a extrema-direita mundial. Então, esses eventos do CEPAC, para esses eventos, acorrem os líderes da extrema-direita de todo mundo. Vão para lá, vão para esse evento. Tá? Então, vai lá o Salvini da Itália, vai o pessoal do Chega de Portugal, o Milei teve lá. Então, eles centralizam a extrema-direita mundial nesses encontros anuais que acontecem lá. Tá? E, inclusive, o Eduardo Bolsonaro organizou uma versão brasileira do CEPAC. Evidente, não tem tanto sucesso, mas é isso, né? E faz a representação do CEPAC aqui no Brasil. O Trump, quando esteve lá no sábado, não é pouca coisa, hein? Presidente dos Estados Unidos, fez uma menção ao Eduardo Bolsonaro. Olha aqui. Eduardo Bolsonaro of Brazil. The Chamber of Deputies. Tá vendo? Chamou de meu amigo Eduardo Bolsonaro. Thank you. Olha lá. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Great family. Great gentleman and your great family. Tá? Não fez menção ao Jair, ao pai, né? Ele fala grande deputado e grande família. Então, né, não é, de fato, nesse momento, uma prioridade. Essa é uma questão, né? Há uma certa frustração do Bolsonaro e do bolsonarismo que esperavam um Trump muito mais assertivo na defesa do Bolsonaro. Tá? Na defesa do Bolsonaro. O Trump não está fazendo isso. Não é prioridade do Bolsonaro, mas faz os gestos. Né? E com esses gestos, ele abre espaço. Imagina, quando ele fala isso no sábado, o que ele está dizendo para toda a base republicana, no governo e no Congresso? Recebam Eduardo Bolsonaro, ouçam Eduardo Bolsonaro. Tá? Ouça Eduardo Bolsonaro. O Gabriel Garcia é verdade. Está dizendo que ele fez sim menção ao Jair Bolsonaro logo depois. Né? Uma menção lateral, mas fez. Né? Logo depois disso, ele fala: dá um alô, dá um oi. O Abel Escovedo aqui é verdade, tinha esquecido, tinha visto de fato. Então é isso. Quando o Trump fala isso, ele está sinalizando para todo o governo dos Estados Unidos que é para receber Eduardo Bolsonaro. Então, esta é uma articulação importante da extrema-direita brasileira. Nesse momento,
não tem, evidentemente, o condão de mudar o cenário no Brasil, mas eles vão acumulando força, né? Essa é a ideia. Se a popularidade do governo Lula vai caindo, se o governo se fragiliza, se você tem crise política no país, é evidente que o espaço para esse tipo de articulação aumenta. Esse é o objetivo deles, tá? Não, me desculpa, gente, pessoal dizendo aqui, me corrigindo, obrigado, né? Dê um alô ao seu pai, foi o que disse ele. Obrigado, gente. Aqui, o Cauê Cavalcante dizendo que o Steve Bannon faz essa ponte para o Trump. Já não faz mais, tá, Cauê? O Steve Bannon caiu em desgraça, ele não tem relevância mais no interior do trumpismo, né? O trumpismo hoje se organiza, as relações do trumpismo não acontecem mais via o Steve Bannon, ele é um líder da extrema-direita, tal, mas caiu em desgraça com o Donald Trump. Donald Trump está rompido com ele, tá? Mas ele tem relação com o bolsonarismo, recebe, elogia, tal. Ele considera o Bolsonaro um dos maiores líderes da extrema-direita mundial. Pois bem, o Itamaraty reagiu. Então, ontem, por volta de 4 horas da tarde, então, essa nota do governo dos Estados Unidos saiu a 1h30, por volta de 4 horas da tarde, saiu a nota do Itamaraty. Tá? Uma nota que foi consensada, que foi acordada, foi submetida antes ao Alexandre de Moraes. Então, uma nota escrita, ou pelo menos revisada, pelo Alexandre de Moraes antes de ser divulgada, tá? E o espírito da nota é dizer isso, né? Que o governo Trump distorce o sentido das decisões do STF. Como eu disse, foi uma nota dura de Itamaraty, né? Vamos ver se vai... como é que vai ser a repercussão dessa nota. Deixa eu ler, o texto está pequeno, né? Vamos ver se esta nota vai dar o tom, a partir de agora, da posição do Itamaraty e do governo brasileiro em relação ao governo Trump. Olha aí, o governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano, aquele o Bureau de Assuntos do Hemisfério Ocidental está dentro do Departamento de Estado, a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. Prossegue a nota de Itamaraty. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. É claro que toda decisão judicial é política, né? Mas é uma maneira de se contrapor à decisão lá do Departamento de Estado, do Bureau do Hemisfério Ocidental. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do STF, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil, por óbvio, né? Por óbvio. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Uma nota anormalmente firme, dura, do Itamaraty, do governo brasileiro, merece todo tipo de elogio e apoio, e que isto se constitua na maneira de ser, na postura do governo brasileiro e do Itamaraty daqui para frente nos embates com o imperialismo estadunidense. Tá? Deixa eu ver aqui, mais manifestação. Aqui o César Amádio falando, o Zé Carlos dizendo que não está assistindo e não teve propaganda. César Amádio voltando a falar sobre o Andes. Andes representa os docentes. Tem a Fazubra, que representa os técnicos administrativos de educação, é verdade. O Proifes disputa a base docentes com o Andes, e Sinasef, que representa os institutos federais.
Obrigado, César, é isso mesmo. Tá? Então tem o PROIFES, é esta inserção petista, governista, no movimento dos docentes e de funcionários, servidores das universidades federais. Então, este tensionamento que o governo Trump está realizando com o Brasil nesse momento por conta da defesa do bolsonarismo, né, tanto com a decisão na Câmara quanto essa nota do Departamento de Estado, foi objeto, ainda que indireto, de Lula ontem na primeira reunião, é a reunião que inaugura formalmente a presidência do Brasil no BRICS, BRICS 2025, que o Brasil será a sede do encontro do BRICS este ano, no Rio de Janeiro, inclusive. Deve ser em julho, será em julho, lá no Rio de Janeiro. Então, o Lula não fez uma menção direta ao Trump, não mencionou o Trump diretamente, mas no seu discurso aos BRICS, né, fez uma crítica velada ao Trump, dizendo que a lei do mais forte não pode imperar nas relações internacionais. Bom, a lei do mais forte sempre imperou nas relações internacionais. Estão aí as guerras que não nos deixam mentir, mas, evidente, é um discurso de contraposição a esta postura, a esta ação do Trump. Resta saber, né, se esta presidência brasileira no BRICS servirá para uma reaproximação do Brasil em relação aos BRICS. Né? O Brasil se afastou dos BRICS, há muita crítica da China e, sobretudo, da Rússia, a maneira como o Brasil está conduzindo esta presidência e o encontro deste ano. O Brasil encurtou, que é pela primeira vez acontece na história dos BRICS, que é o ciclo desses encontros anuais é anual. Então, sempre, o país que cedia o encontro do BRICS faz uma preparação o ano inteiro e o encontro vai ser em outubro, novembro. Pela primeira vez, teve um corte, o governo brasileiro, foi muito mal recebido isso, como disse por outros membros do BRICS, pela China, mas sobretudo pela Rússia, ele cortou para meio ano apenas, em julho, sob a alegação de que, como o Brasil vai sediar a COP30, que precisaria dividir. Então, há muita crítica, sobretudo da Rússia, mais uma vez, a essa maneira como o Brasil está conduzindo suas relações com o BRICS. O ano passado era para o Brasil ter presidido o BRICS, ter sediado a reunião do BRICS. E o Brasil abriu mão porque ia sediar, como sediou, a reunião do G20. Para a China e Rússia é incompreensível que o Brasil priorize o G20 em vez de priorizar os BRICS, mas foi o que aconteceu. Com o G20 o ano passado não teve nada disso, não. Foi o ano inteiro e foi uma prioridade que não está tendo agora na reunião com os BRICS. De fato, o governo brasileiro se mobilizou como um todo. Eu me lembro que Lula fez um discurso em 2023 dizendo: este será o principal evento do governo Lula, internacional do governo Lula, e aí mobilizou de fato o governo inteiro para a reunião do G20. Não é o que está acontecendo agora com a reunião dos BRICS. É isso aí. Vamos em frente. Então, aí a resposta nos bastidores, né? Porque é isso, a lei que eles estão querendo aprovar, deve ser aprovada pela Câmara dos Estados Unidos, é essa, né? Prevê que se o Alexandre de Moraes pisar nos Estados Unidos, pode ser preso, né? E a resposta, de certa maneira, até bem humorada, no bastidor, é evidente, do do Alexandre de Moraes, foi dizer, ó, não tenho hábito nem planos de viajar aos Estados Unidos, tá? Essa foi a resposta com um tom irônico. Ontem, Trump teve a primeira reunião do gabinete Trump, não tinha tido reunião ministerial lá, né? Lá não se chama ministério, chama-se gabinete do Trump, com toda a extrema-direita lá, e nesta reunião ele anunciou que vai botar tarifas de 25% para produtos da União Europeia. Uma cacetada. Trump está detonando. Vamos conversar com o Breno sobre isso. Trump está detonando com a OTAN? Será que é isso? Então, ele anunciou tarifas de 25% para produtos importados da União Europeia e avisou que as tarifas de 25% de México e Canadá
que já era para ter sido implementada, que ele adiou, empurrou para março e disse ontem que vai começar efetivamente em abril, né? O fato dele não ter implementado imediatamente essas tarifas foi lido como uma ideia de que ele está fazendo isso como uma ameaça, mas que não é para valer. Vamos ver o que vai acontecer aí até abril e o que vai acontecer em relação à União Europeia. Está aqui ele falando na reunião ontem. We have made a decision. Ele está lá do lado esquerdo, tá vendo? Very soon, and it'll be 25%, generally speaking, 25%. and that'll be on cars and all other things. And European Union is a different case than Canada, a different kind of case. They've really taken advantage of us in a different way. They don't accept our cars. They don't accept essentially our farm products. They use all sorts of reasons why not. Ok, ele lá reclamando da maneira como a União Europeia trata os Estados Unidos de maneira desequilibrada e que ele falou agora vai ter equilíbrio, vai ter 25% de tarifa. Trump ontem fez mais uma ação ofensiva, agressiva, de hostilidade ao povo palestino. Foi chocante este vídeo que ele divulgou, tá vendo lá, no perfil dele, naquela rede social dele, Truth, tá? Foi divulgado lá. Vamos falar sobre isso com o Breno também daqui a pouquinho. Impressionante isso. É um vídeo de inteligência artificial no qual os personagens são ele próprio, Trump, o Musk e o Netanyahu. Um vídeo dizendo assim, isso aí, Gaza vai virar um condomínio dos Estados Unidos. Muito impactante. Foi um negócio assim, nem lá na rede dele, sempre que ele faz um post lá na rede dele, na Truth, é todo mundo elogiando, puxando o saco e tal. Dessa vez, até lá na rede dele, houve críticas a este vídeo, que tem inclusive esse caráter, né? Uma estátua dourada, uma estátua de ouro dele em Gaza. Uma ideia assim do bezerro de ouro da Bíblia, sabe? Essa foi muito, muito chocante, com um cara cantando, é uma música que fizeram para isto. Eu vou tirar a música, porque pode dar problema para nós aqui no YouTube, mas tá aí. E aí vocês estão lendo a letra, tá? Olha aí, o Musk comendo numa praia, é uma coisa assim. A Gaza de Trump está brilhando, futuro dourado, olha, dinheiro. É o auge, né, do capitalismo, né? Aí as estátuas, banquete, dança, o negócio está feito. Gaza e Trump, number one, né? Eles adoram essa coisa de number one, número um. Esta, então, é a ideia deles de ocupar Gaza, transformar Gaza numa extensão do território, ou pelo menos numa extensão compartilhada dos territórios de Israel e dos Estados Unidos, transformando Gaza um pouco como foi Cuba, né, nos anos 50, transformando, antes da Revolução, transformando Gaza num clube de campo, um clube de praia dos Estados Unidos. Né? Muito, muito agressivo mesmo.